capítulo de número 1. Primeiro Samuel, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 20. Veja o que diz o texto para nós. Agora ficou muito agudo. Veja o que diz o texto para nós. Vou pegar uma outra tradução aqui. Glória a Deus, agora sim. Glória a Deus. E vamos trabalhar um pouquinho isso aqui em nossa vida. Esse texto fala de um homem que tinha duas mulheres. Isso também é chamado de bigamia, duas, né? Isso era proibido, condenado por Deus, mas naquele tempo era permitido segundo os judeus, não Deus, os judeus, senão Deus tinha feito meia dúzia de mulher para Adão, mas não foi assim. Deus criou para Adão só Eva. E os judeus, eles que tinham condições, segundo a lei deles, de manter 2, 3, 4 mulheres, e nem não passar de fome, não passar necessidade, eles iam arrumando mulher. Eu não sei quantos problemas eles arrumavam, mas eles arrumavam um monte. Porque aqui olha a situação deles. Vamos fazer uma leitura do texto. Depois a gente dá uma pincelada. Diz o texto para nós: Eucana e suas duas mulheres. Houve um homem de Ramá-Tarim, Zofim, era o nome da região, da cidade, do local onde ele morava, da montanha de Efraim. Efraim é um dos filhos de José, né? Cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Por que essa história? Filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, e vai terminar lá, Efrateu. Ele era de Efrata, a cidade de onde era Maria, José, era um judeu, na verdade. Então esse camarada deu esse histórico de família para saber quem é. Hoje eu vou trazer um exemplo bem simples para você. De repente uma pessoa que a gente não conhece entra aqui e chega aqui e quer entregar a revelação para você, com a mão na sua cabeça e orar por você. Olha, Deus está me mostrando algo. Não, peraí, mas quem é você? Eu te conheço. Vai com a mão na minha cabeça. Vai orar por você, por mim. Se eu trouxer alguém aqui, eu trago alguém que eu conheço. Agora, alguém que eu não conheço, eu nunca vou autorizar que ore ou profetize para você. Porque a gente tem que conhecer o histórico. Por isso que a Bíblia vai dizer sobre esse histórico. Por exemplo, eu estou aqui, poucos me conhecem bem, mas eu estou há 23 anos, não, 25 anos, eu completo agora em junho do ano que vem, na igreja de Pirapó. Eu estou há 25 anos na cidade de Pirapó. Eu estou há 28 anos dentro do Ministério Brasil para Cristo. Eu tenho uma história construída. Então, este homem, ele era, a história dele, o texto vai relatar para nós. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra era Penina. Guarda bem esses dois nomes. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua casa, da sua cidade, de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló.
e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que Deus os matou na guerra. Eles eram homens ileais, eles não eram leais a Deus, eles eram homens infiéis, sacerdotes infiéis. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem lhe tinha cerrado a madre? Deus tinha fechado. Você não vai ficar grávida, você não vai gerar filhos. Por quê? Deus tinha um propósito nisso. E esse propósito é para nós hoje, para nós entendermos o valor de uma vida com Deus. Agora, vai prestando atenção na Ana. Porém, Ana, ele dava uma parte excelente, ou seja, o melhor pedaço do sacrifício era dado para Ana. Daquilo que ele oferecia do animal a Deus, ele tinha direito de uma parte para comer. Ele dava para a Penina, para os filhos, mas para a Ana, vamos dizer assim, ele dava o filé mignon, ele dava o alcatra, ele dava o que tinha de melhor. E aí, versículo 6: e sua competidora, porque era outra, excessivamente a irritava, ou seja, aquela pessoa terrível, que vai além do normal, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Penina era a segunda. Penina, vamos dizer, era a amante, mas Penina gerava filhos. Então ela irritava a Ana, porque disse: o que você está fazendo aqui? Você não tem filho, você não é. Deus não ama você, Deus não tem nada contigo, por que você está aqui para adorar a Deus? É a mesma coisa que às vezes fazem conosco. As pessoas falam: você não é crente, e você é crente, está passando por isso, está passando por essa situação, está vivendo isso. São os desafios que às vezes Deus permite a gente viver, para que Deus possa nos ensinar alguma coisa dentro do sofrimento. E a Penina, ela irritava a Ana, porque, como quem diz, você não tem nada para oferecer a Deus, você não gera filhos. Era considerada uma mulher estéril, uma pessoa que Deus não tinha relação com Deus, que Deus não tinha compromisso com essa pessoa. Era tipo assim, uma pessoa abandonada por Deus, por isso que ela não gerava filhos. E às vezes, irmãos, nós nos sentimos assim, o diabo tenta nos abusar, dizendo que você vai na igreja, você tenta uma coisa, tenta outra, você ora, você faz isso, você faz aquilo, mas olha a tua vida. Muitas vezes o diabo, se fosse melhorar um pouquinho, meu filho, para mim, não está legal esse microfone, está me cansando, estou tentando melhorar a voz aqui, mas está difícil. Dá uma ajeitadinha aí. Isso, tem para melhorar aí. Agora parece que melhorou. Você sempre pegar a minha regulagem e não mexer nela nunca mais. Deu uma volta, quando estiver bem reguladinho, e deixar ali. Preste atenção. Às vezes o diabo faz a função da Penina na vida da gente. Ele chega para nós e tenta dizer para nós assim: às vezes eu estou lá em casa, mas você não sabe ir hoje para o planeta. Lá tem loja, lá tem. Fica aí, você está cansado. Eu o quê? Essa voz não é o Espírito Santo. Essa não é a voz de Deus. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso. Cansado ou não cansado, muitas vezes eu estou aqui. Vocês podem ver que às vezes eu nem levanto da cadeira na hora do louvor, porque eu estou cansado realmente. Eu fico me poupando para a hora que eu estou aqui. Agora, eu poderia escolher e não vir. Às vezes eu não venho quando o tempo está muito estranho. A gente vai pegar uma tempestade, alguma coisa pela estrada, não venho, eu facilito, vamos dizer assim, eu evito, né? Mas, do contrário, irmãos, o diabo é aquela voz sutil que vem na tua cabeça, mostrando o defeito de alguém.
Espírito Santo não mostra o defeito de alguém. Por exemplo, o Espírito Santo não vai mostrar para mim o defeito do Danilo, vai mostrar para mim o meu defeito. Agora, quando eu começo a ver defeito na sua vida, o defeito na sua vida não é o Espírito Santo, já é o dito cujo colocando alguma coisa na minha cabeça, ou para me afastar de você, ou me afastar de Deus, fazendo críticas, julgando a pessoa, ou me afastar da casa de Deus. Não vai ficar na igreja não. Até os que é tribulado lá, fulano, eu vi fulano fazer isso, fulano fazer aquilo, eu não gostei de tal coisa. Então o diabo, ele é mestre em trabalhar na nossa mente para nos afastar de Deus, para não deixar que a gente faça aquilo que Deus diz. Olha, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos lá na cruz pregado um Jesus que morreu por mim, e a Bíblia diz: enquanto eu estava morto nos pecados e nas ofensas, assim também você. E aí eu olho para você e eu fico olhando o teu defeito. É lógico que como pastor eu posso dizer: Danilo, isso daí não é bom para você. Se você continuar assim, lá na frente a tua vida vai estar do jeito que está hoje, pior. Aí como pastor eu estou ajudando, estou fazendo ele pensar que ele precisa tomar uma atitude, mudar de vida. Faço com ele, faço com todos os que eu vejo que precisam ser ensinados. Agora aqui não, aqui é uma irritação diabólica, ela queria destruir a paz da outra. E o diabo é o mestre em destruir a nossa paz. Ele trabalha contra você, e ele trabalha na sua mente. Às vezes você está em paz lá na sua casa, de repente o celular, você abre o celular e tem uma notícia para te embravecer, para te tirar a tua paz, para alguém te maltratando por alguma coisa, ou te acusando de alguma coisa. É o diabo usando o ser humano, porque o diabo é um espírito sem corpo. O Espírito Santo, ele é um espírito sem corpo. Ele me usa aqui para trabalhar você no caminho do céu, levantar o teu espírito, motivar você a ser melhor amanhã do que você é hoje, porque o propósito de Deus é levar você para o céu. Agora, o diabo é o espírito sem corpo, porque ele vai usar alguém, ele vai usar alguém para também desestimular você e tirar você do caminho do céu. Então nós precisamos entender: a voz de Deus, ela nos motiva para frente, a voz do inimigo, ela nos põe para baixo, e o inimigo, ele quer sempre baixar a sua cabeça, fazer você olhar para os problemas, para as dificuldades, fazer você chorar orando é uma coisa. Agora, ficar lamentando problema, porque eu estou passando por isso, fulano é um problema na minha vida, fulano é um problema na minha casa, é o diabo. Porque Jesus, ele diz para nós em Mateus 16:33: no mundo tereis aflições, mas eu vos digo isso para que em mim tenhais paz. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então essa é a palavra de Deus. Ou seja, tem problema? Eu também tenho. Está passando por luta? Estou, pastor. Eu também passo. E olha que tem luta que eu já venho passando aí uns 3 ou 4 meses, e ainda Deus me deu o livramento. Eu venho orando a Deus, confiando em Deus, e Deus vai fazer o que é preciso. Mas, bico fechado, não reclamo, não lamento. Agora, quando a gente começa a ficar perturbado, irritado, olha o que essa mulher fazia. Vamos pensar aqui no texto que você tinha notado, Mateus 16:33. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Ei, o evangelho da facilidade, aquele evangelho que você vê na televisão, olha, depois que eu vim para essa igreja, eu comprei uma mansão, eu comprei um apartamento na praia, eu montei uma empresa, eu prosperei. Parece um
olha aqui, ó, nelas, as olheironas pretas. Pode prestar atenção, estão testemunhando coisas materiais, mas espiritualmente aquelas pessoas estão arrasadas, são depressivas, são psiquiátricas, têm problemas emocionais e as olheironas pretas. A maioria, eu presto atenção nisso, quando tem essas oportunidades, quando eu tenho a oportunidade de ver isso aí, eu presto atenção no olhar, no semblante da pessoa. Então, irmãos, o texto de Jesus para nós é esse. Tenho vos dito isso. Olha, eu estava falando com o discípulo, eu já falei para vocês. Será que se Jesus chegasse aqui agora, em pessoa, e falasse isso para nós, a gente ia ficar como? Nossa, mas pensei que Jesus era tão bom, e ele ia resolver todos os meus problemas, ele está falando isso, e ele falando isso. Então, o que é da igreja? Ou o diabo já vai falar na sua cabeça. E da igreja para quê? E da igreja para quê? Se é para viver em aflição. Olha, o tereis. Hoje eu posso não ter aflição. Tenho dito isso para que me tenhais paz. Eu venci. No mundo tereis. Esse tereis é o futuro. É o imperativo. Ó, hoje você tem uma aflição, amanhã você tem duas. Nossa, quando eu pensei que aquela de ontem ia terminar, apareceu mais uma. Então agora você tinha uma, já tem duas. Tereis aflições. E aflição no plural. Ele não está dizendo assim, no mundo você tem aflição. Tem aflição, não é uma só. Não, é tereis, é contínuo. Enquanto você e eu estivermos nessa terra, nós vamos passar por aflições. E aflições é uma sequência. Um dia um, outro dia outro, outro dia duas, três. Agora, a nossa confiança em Cristo faz a gente olhar para a palavra. Penina afrontava a Ana, mas a Ana não desistia. Ela era firme, ela estava sempre no propósito. Todo ano ela ia adorar a Deus em Jerusalém. E o texto vai dizer: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A pior coisa que tem é quando você chega para o crente e fala assim: como é que você está? Mas estou desanimado. Crente desanimado, filho, ó, o chifrudo está com o pé na cabeça dele. Porque desânimo é estado de alma. E ele vai mexer no nosso emocional. O Espírito Santo, ele nunca vai desanimar você. Ele sempre vai levar você para frente. Ele vai te fazer lembrar das promessas. Espera aí, a coisa está russa. Mas Jesus disse: olha, não tereis aflições, mas teve bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus disse eu venci o mundo, Jesus venceu o quê? Ele venceu a morte. Para mim e para você não tem mais morte. É vida eterna. É ao lado do Pai eternamente quando Deus nos chamar dessa terra. Então ele venceu a morte, ele venceu os demônios, ele venceu o diabo. O diabo não pode mais te oprimir, botar você para baixo. Você pode ter tristeza um dia, irmão, não é errado um dia a gente ter tristeza. O próprio Jesus disse: a minha alma está triste até a morte, mas era aquele dia. Mas ele também disse: até a morte. Porque ele ia para a morte e ele era a vida. Ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Então ele não estava triste porque ele ia morrer, era isso. Ele estava triste porque ele ia carregar a cruz dos nossos pecados. O fardo nosso ia cair sobre ele. Quando ele está na cruz, os nossos pecados estão sobre ele. Então ele estava triste porque Deus não poderia contemplar o Filho olhando para os pecados nossos que estavam sobre ele. Deus contemplaria o Filho depois por causa do sangue derramado, que aniquilava o pecado de Satanás e vencia o mundo. Então, no momento da cruz, é o momento que Jesus clama. Ele clama, Eli, sabachthani, Pai, por que me abandonaste? É o momento que ele vê o Pai de costas, porque o Pai não podia contemplar o Filho dele carregado com os nossos pecados.
E o que nos afasta de Deus é o pecado. Deus, ele olha para nós, ele não vê a gente como nós estamos vendo, ele vê a gente pelo sangue de Cristo. É como você colocar uma cortina transparente diante de alguém, você vê a pessoa do outro lado da cortina. Então Deus nos contempla, nos vê pelo sangue. Agora o pecado mancha a nossa alma e nos afasta de Deus. Então quando ele diz, mas tem bom ânimo, irmãos, a gente não compra na farmácia, não tem no supermercado, não tem garrafinha de bom ânimo. Você escolhe andar animado ou desanimado. É uma escolha. Ai meu Deus, que vai ser da minha vida? Como é que era minha família antigamente? Oh céus, oh vida, oh azar. Tinha um desenho assim antigamente, é meu tempo, não é tempo da sua vida. Oh céus, oh vida, oh azar. Já vivia assim, aquele choramingo. Não, nós somos o povo, glória a Deus e aleluia, na aflição, na tribulação, nós glorificamos a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido da fé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, tem hora que você falar glória a Deus, fala glória a Deus. Pastor, tem hora que eu não sei o que eu vou fazer. Aleluia, Jesus, tu é bom, o Senhor é minha força, meu refúgio, minha fortaleza. O Senhor disse que eu ia ter aflição, eu estou nela, me livra dela. E confia, porque, irmãos, a aflição é igual tempestade. Quem gosta de ver aquelas nuvens negras, quando o céu começa a ficar negro, assim, aquele vento soprando forte, alguém gosta de ver isso? Eu não. Já começo a orar, repreendendo. Por quê? Tempestade é assustador. Então tem dia que a gente vê as coisas assim, mas acontece o seguinte: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo, ele venceu as tempestades, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado. Esse mundo que nós olhamos e parece que a vida dos outros é um mar de rosa e a nossa é só problema. Aí quando você quer ver uma coisa séria, abre em Malaquias capítulo 3. Jesus, eu queria terminar o texto que eu não sei não. Malaquias 3, veja o versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor, quem teme ao Senhor aqui diz amém. Amém. Falam cada um com o seu companheiro e o Senhor atenta e ouve. O que você fala com os outros, olha o que Deus está dizendo, que ele atenta e se ele ouve é porque ele escuta. Amém? Cuidado com o que tu fala. Próximo. E é um memorial escrito diante dele, ele é Deus, tá? Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial, imagina um painel diante de Deus com o teu nome lá, Leandro. E ali está escrito agora a tua história. Adelino, está escrito lá a minha história. Danilo, ninguém sabe como é que é a sua vida, Danilo, mas está escrito a sua história, Danilo. Que coisa maravilhosa. Como Deus conhece a nossa história. Glória a Deus. Mas eu sofri tanto na minha vida. Meu Deus, ninguém sabe o que eu passei na minha vida. Está escrito lá. E sabe por que Deus ama você? Porque você decidiu a sua vida por Deus. O sofrimento que você passou vai se tornar alegria, conquista, eterno e para sempre. E a Bíblia vai dizer que naquele dia o Senhor enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Enquanto estiver aqui, a gente vai chorar, vai passar por aflição, vai passar por luta, mas quando lá chegarmos, Ele vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. E não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Mas o memorial daquilo que passamos está diante dele. E isso não escapa. Deus cobra tanto de nós, muitas vezes, quanto
Vamos para frente. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Por isso que é importante respeitar a palavra. Entendeu? O Senhor é respeitar a palavra. Então, quando eu respeito a palavra, eu estou respeitando a Deus. Aí ele vai dizer para nós aqui: aos que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. O nome do Senhor é poderoso. Nós precisamos se lembrar do nome de Deus, tanto para glorificar, para exaltar, para engrandecer a Deus, para agradecer a Deus, como também para orar e pedir a Deus. Próximo, filho. E eles serão meus, diz o Senhor. Olha, de quem você é mesmo? Você lembra ainda de quem você é? Um, dois e já. Deus. Nós somos de Deus. Aí, ó. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Particular tesouro. Sabe o que é isso? Você tem um anel valioso. Ou, por exemplo, eu tenho a minha aliança. Essa aliança, eu não fico testando ela no dedo de outra pessoa e tal. Não, essa aliança é meu particular tesouro. É uma joia que eu tenho. E quando eu olho para a minha aliança, eu lembro que eu tenho outro tesouro, a minha esposa. Você está entendendo? Você é esse tesouro. Você é a noiva do Cordeiro. Você é a esposa de Cristo. Você é aquela pessoa com quem o Senhor tem um compromisso, que derramou o sangue dele lá na cruz por sua causa. Por sua causa. Por sua causa, velho. Por isso que às vezes nós somos tão cobrados. Os que estão lá no mundo, eles fazem do jeito que querem, vivem como querem, e ninguém cobra deles. Mas é lógico, porque eles não estão com o nome escrito no memorial. As obras deles são más, a Bíblia diz. Agora, de nós, o apóstolo Paulo escreve dizendo: Deus espera coisa melhor. Deus espera coisa melhor, meu amigo. Amanhã você tem que ser melhor do que foi hoje. Eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Aonde, pastor? Na minha casa, no meio dos meus filhos, no meio da igreja, no meio daquela cidade, porque a Paulinha me conhece, eu não sei se 50% da cidade, ou às vezes até mais. Então eu tenho que ser melhor cada dia. Olha o que diz aqui: eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei. Sabe qual é o dia que farei? É o dia do encontro com o Senhor. Quando ele vem arrebatar a igreja, primeiro ele vai ressuscitar os mortos que morreram, salvos em Jesus Cristo. Não os perdidos. Os perdidos estão perdidos, mas os que ressuscitarem, a Bíblia diz que os vivos ressuscitarão primeiro. E depois ele vai arrebatar a igreja. Aí serão para mim um tesouro particular. É isso que você é. Você tem que se ver desse jeito. E aí eu imagino, a Ana ainda não conhecia Jesus, o Espírito Santo não tinha vindo, mas a Ana, com tudo que a Penina infernizava a vida dela, ei gente, aprende com a Ana, com tudo que a Penina infernizava a vida dela, o que ela fazia? Ela adorava a Deus, ela buscava o Senhor, ela tinha confiança. Essa luta que eu estou passando vai passar, essa aflição que eu estou vivendo eu vou vencer. Eu tenho um Deus que é maior do que o problema que eu estou enfrentando. Eu confio em Deus. Deus é maior do que essa luta que eu estou passando. Ei, você consegue crer nisso? Amém. Então amanhã a tua vida vai ser melhor do que hoje. Ou quando você tiver um outro problema, você vai ser melhor do que você foi enfrentando esse. Tem hora que a gente chega assim, parece que o problema quer parar a gente. Tem vontade de orar. Eu estou desanimado, que quer beber a Bíblia. Ânimo, estado de alma. Ei, eu me animo. Por isso que Jesus disse no texto que nós lemos: tens bom ânimo. Vai lá, joga o próximo, meu filho. Poupá-los aí, como um homem poupa a seu filho que serve. Como é que você faz com a mão do leão? Se alguém olhar meio torto com a mão do leão, você estiver perto, o que foi? Por que você está olhando assim para minha filha? Não? Claro, porque eu sou pai. Basta estar na neta, um neto meu por perto, alguém olhar torto, todo esse tamanho, eu não vou saber, peraí, o que está acontecendo?
O que ele está dizendo que ele faz com vocês? E comigo também. Olha o que ele faz. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Poupá-los ele como um homem poupa seu filho. Está entendendo? O diabo quer nos massacrar, quer nos macetar, quer nos destruir. Mas Deus está dizendo: eu poupo vocês. Pastor, e quando eu erro? Se você se arrepende, pede perdão de Deus, Ele poupa você. Às vezes Deus não tira a consequência do erro. Quer ver que eu ensinar? A pessoa sabe que não deve adulterar. Aí ele adultera. E desse adultério ele gerou um filho. Aí ele pede perdão a Deus, se arrepende. E aí Deus perdoa? Perdoa. Talvez a mulher não perdoa, mas Deus perdoa. Agora, essa pessoa, esse filho, ele vai pagar pensão até pelo menos 25 anos de idade. Porque eu vi um filho que era esperto. Todo ano ele fazia matrícula na faculdade e trancava a matrícula. E o pai pagou pensão até 25 anos do camarada. Ele fez aquilo para lascar o pai dele até o último momento que ele pôde lascar o pai dele. Até ele fazer 25 anos e o pai conseguiu na justiça. Então ele já tinha 25 anos, o pai estava livre de pagar pensão. Ele pagou 25 anos de pensão. Foi fácil? Foi não. Então isso que eu estou, esse exemplo bem maluco, doidinho, mas é um exemplo verdadeiro, é para ensinar para vocês que a consequência fica. Ele voltou para a mulher dele perdoou ele, arrumou tudo dentro de casa, arrumou, mas todo mês era descontado no salário dele aquele pedaço para o filho. Aí o filho chegou nos 18 anos e falou: não, vou estudar. Aí matrícula na faculdade, trancava a faculdade, matrícula na faculdade, miserável, não fez faculdade. Sabe o que aconteceu? Aí tinha uma casa na justiça, e ele, uma casa que o pai tinha de herança, ele ainda entrou na justiça e acabou, não sei se tomando ou ganhando a casa do pai, porque a mãe tinha morrido. Ele teve parte do direito da mãe, ele teve parte do direito do pai. Eu sei que por fim o pai não morreu na sarjeta, porque os parentes lá em Pirapauzinho deram um lugar para ele morar. E quando passou uns dias, não viram ele um dia, ele viu ele no outro dia, acharam estranho. Não viram ele no outro dia, foram lá na casa que tinha morrido dentro da casa. Era novo, com 55 anos. Deu um infarto e morreu. Entende? O filho fez tudo o que pôde para destruir a vida daquele pai. Consequência da desobediência. Vocês estão entendendo? Então eu quero mostrar o seguinte: o pecado Deus perdoa? Perdoa. Mas é a consequência. A consequência foi pagar a pensão 25 anos. Um camarada ruim. E ainda chegou uma hora, o pai foi preso. Eu fui buscar esse pai lá em Macaíbu, no presídio, por causa da pensão. Passou lá não sei quanto tempo e depois o juiz liberou, porque ele tinha como pagar. E aí, irmãos, as consequências, nós vamos pensar nas consequências dos nossos atos nos olhos de Deus. Então, poupa-os quem, como um homem poupa o seu filho que serve. Um filho bom, um filho que serve o pai, serve a mãe. O pai poupa ele de tudo. Às vezes o pai até faz por ele o que não podia fazer, mas faz. Ou o pai, ou a mãe, tudo, né, por aquele filho, falando: meu filho é uma bênção. Ele faz um esforço. Que nem hoje, nós estávamos lá em Presidente Decenal, ficamos lá sexta-feira, que a família estava juntou lá e temos parentes no Mato Grosso. Às vezes eles vêm para não ficar dividindo entre vir Decenal, vir Pirapauzinho. E normalmente, irmãos, eles até me pagam a viagem para lá. Tá vendo? Vem para cá que eu vou pagar a viagem. Aí eu vou, eles me dão uma grana, me abençoam, não é? Vamos dizer assim, não tem como dizer não. Já me ajudam financeiramente, porque eles conhecem minha vida, né? E aí nós estávamos lá reunidos. Deixa eu ver se eu não perdi o fio da meada.
Acho que eu perdi o fio da meada, não perdi, claro. Teria que contar um vídeo para ver. Então, Deus te poupa a ser filho que o serve. Você é esse filho. Que algo queria dizer, mas me escapou do exemplo que eu fui dar. Então, Deus poupa você. Vamos para o próximo versículo de Malaquias. Agora, olha só. Então, tem uma outra tradução que diz: naquele dia, vamos ver como diz essa. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Por quê? Porque hoje você olha para a sua vida e você vê Deus cuidando de você, preparando coisas para você, te ajudando, respondendo sua oração. E você olha para a vida do ímpio, o ímpio é na balada, na festança, cachaçada, enfim, perdido. E hoje você vê isso. Agora, aqui está dizendo no dia do Senhor, como nós vemos no versículo anterior, quando o Senhor chamar os vivos, os mortos, ressuscitando eles e levando a igreja para Ele, então aí depois a Bíblia diz que todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe quem são esses todos? Somos nós e aqueles que não quiseram a Cristo, que não serviram a Cristo, debocharam de você, viveram uma vida ímpia, sem Deus. Aí o Senhor está dizendo para nós: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Por quê? Porque agora vai ter uma separação. Você sabia que lá você tem uma sombra, uma coisa voando assim, que não sabe nada? Então não serve. Não, o negócio é sério. A diferença entre o justo e o ímpio. Tem uma tradução que diz assim: a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Por isso, aqueles que não servem a Deus, que nós conhecemos, amamos, ou mesmo que não amamos, nós precisamos orar perdoando eles. Nós precisamos dizer: Deus salva essa pessoa, porque a gente vai ver eles descer. Naquele dia vós tereis a diferença entre o que serve a Deus, que é o justo, e o que não serve a Deus, que é o ímpio. E outra tradução, aqui entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vocês estão vendo melhor que eu estou indo passo a passo explicando cada detalhe. Então, se você vai ver isso, você vai estar morto ou vai estar vivo lá em cima? Se viver aqui na terra é bom, quem gosta de viver na terra diz amém? Imagina viver no céu. Não pensa? Crente tem que usar o cérebro, tem que pensar. Se viver aqui na terra é bom, imagina viver no céu. Parece que a nossa vida é aquela meu Deus, misericórdia. Não, nós somos os vencedores, nós passamos pelas aflições, mas Jesus disse: eu digo isso para vocês, para que em mim tenhais paz. Ou seja, não deixa a aflição te derrotar, não deixa a aflição falar você, não deixa a aflição destruir a tua alegria. Verdade, Deus, aleluia. Olha lá, próximo versículo. Porque eis que aquele dia, não é qualquer dia, é o dia do Senhor, vem ardendo como um forno. Ou seja, imagina um forno. Você acendeu o forno de casa, para assar alguma coisa lá e o negócio está quente, esquentou até a cozinha. Aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos, metido besta, arrogante, que acha que é o que não é, e todos os que cometem impiedade, todo tipo de pecado, serão como palha. Palha serve para quê? Queimar. Próximo, vamos ver se eu terminei. E o dia que está para vir, os abrasará. Abrasará quem? Os ímpios, aqueles que não servem a Deus. Pastor, mas como é servir a Deus? É você
você orar, você ter comunhão com o Espírito Santo, com Deus, viver a tua vida focado no céu. Não é uma vida só preocupada com as coisas da terra. Levanta, sabe o pardal quando ele acorda? Ele voa da árvore no chão e se chacoalha todo. Já viu o galo quando ele acorda de manhã, a galinha? Ele dá uma batida na asa, né? E canta, e sai do galinheiro lá chacoalhando as penas, né? Acordando. Às vezes ele está assim, né? E levanta e vai embora. Não tem vida de oração, não lê a palavra, não procura Deus pela manhã. Já vai procurando problema, porque a vida nossa é assim, né? É resolver problema. Não tem que trabalhar, se você não trabalhar, não tem dinheiro, se não tiver dinheiro, não paga conta. Por que você faz conta? Para de fazer conta. Começa a guardar o teu dinheiro, que você não vai ter conta, vai ter dinheiro. A gente tem conta porque a gente faz conta, em vez de guardar o dinheiro. E eu falo isso para muita gente. Pastor, mas como que a gente vai fazer? Não, compromisso que você tem, eu tenho, quer ver? Pagar a luz, compromisso. Todo mês você tem que pagar a luz. Quem paga aluguel? Compromisso. Como que você vai? Você tem que pagar aluguel no lugar que você mora. Pôr gasolina no carro, compromisso. Agora, você no posto 30 dias, chega no 30 dias e não consegue pagar o posto, aí é conta, ficou para trás, fiquei enrolado, entendeu? Comprei um celular, não estou conseguindo pagar a prestação do cartão, conta. Por quê? Não devia ter feito aquilo, fez na hora errada. Então nós precisamos entender, o Senhor, naquele dia, o Senhor nos abrasará, ou seja, vão ser queimados igual palha, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Imagina essa planta, arrancar ela com a raiz do colo, arrancar ela com a raiz, para ela morrer, secar. Naquele dia, para o ímpio, para o que não serve a Deus, não vai ficar nem raiz, nem ramo, vai ser destruído. Mas para vocês a promessa é poupá-los dele. Agora, entenda uma coisa, vamos jogar isso aqui dentro da história de Ana para a gente finalizar. Vamos um minutinho, vamos falando no capítulo 1 de Samuel, a partir do versículo de número 6, eu vou repetir, e depois nós vamos estudando o restante, aí já não chega não. Olha o que diz o texto. E a sua competidora, excessivamente irritava para engranecer, porque por quanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, 7, e assim fazia ele, o Eucana, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Ele dava o melhor pedaço para ela, mas a outra irritando, Ana chorava e não comia. Talvez aí a Penina, irmãos, ela não estava ali para adorar a Deus, ela estava ali para ser um problema, ela estava ali para criticar, ela estava ali para ser maldosa. E aí a gente vai vendo que é um memorial escrito diante de Deus, e como vai ser o final da história, como nós vimos ali em Malaquias. Agora, eu quero trazer tudo isso, espero que vocês estejam compreendendo que o Espírito Santo está nos dando aqui nessa noite, que há dois tipos de situações, e que lá na frente vai ter um acerto com Deus. Aí não é com a Igreja Brasil para Cristo, não é com o pastor Adelino, não, é com Deus. E aí o texto vai dizer que o Eucana ia todo ano, e todo ano ele dava a melhor porção para Ana, e todo ano a Penina irritava a Ana, pelo que Ana chorava
ficava angustiada e não comia. Mas tem uma coisa que eu vejo na Ana: ela não desistia de buscar a Deus. Ela tinha uma expectativa que Deus não a abandonaria e Deus iria responder à sua necessidade. É isso que eu e você que estamos aqui nessa noite precisamos entender. O Espírito Santo está mostrando para nós que tem um caminho para os desobedientes, mas tem um caminho de graça, de favor e de bênção para aqueles que obedecem. E aí olha só no versículo de número 8: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Eu pergunto para você, irmã, por que você chora? E a Ana, pastora, ela chorava porque ela não tinha filho. E você chora por quê? Qual é o teu problema? O que te angustia? Estou fazendo vocês pensarem, porque hoje pode ser assim: pastor, não estou com problema, está tudo legal, louvado seja Deus. A Bíblia fala que no monte Deus nos dá visão. Tem hora que Deus bota a gente lá em cima, assim, ó, olha para frente, está vendo? Eu sou Deus na tua vida, você venceu isso, você passou por tudo isso. Por isso que Lamentações de Jeremias, ele fala assim: quero trazer à memória as coisas que me trazem esperança. Ou seja, eu imagino assim, eu olho para trás, falo, nossa, venci isso, passei por isso, tanta dificuldade, aconteceu isso, e eu estou aqui. Então eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança, não é as coisas que me dão medo, ou que me faz ser derrotado, ou que me faz viver em função de olhar para as coisas terrenas. E aí então, olha só, meu Deus diz: por que choras? E por que não comes? E ele vai dizer para ela assim: é porque está mal. E por que está mal o teu coração? Sabe o que é isso? Mal o teu coração, quando a Bíblia fala de coração, fala de mente, porque você pensa com a mente, você raciocina aqui. Quando você ouve uma notícia boa, você se alegra, porque o teu cérebro trabalha para frente. Quando você ouve uma notícia ruim, você se entristece, porque mexe no teu emocional e você chora. E ele diz assim: porque está mal o teu coração. Então o que nós precisamos fazer? Proteger o nosso coração das coisas ruins. Peraí, eu tenho um Deus que é maior que essa situação, vai dar vitória. Às vezes nós pegamos o problema e ficamos assim, ó: oh meu Deus, tem misericórdia, olha esse problema, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, esse problema, e todo dia lá na porta do problema. Mas a verdade é que nós vamos inverter a visão nossa. Nós precisamos olhar para o problema e dizer: olha, esse é o problema, você existe, mas eu quero dizer para você que meu Deus é muito maior do que você, e eu, com a minha fé no meu Deus, eu venço você. Você vai desaparecer da minha vida, em nome de Jesus. Saia do meu caminho. Eu não aceito carregar você como um problema e ficar mostrando você para Deus. Não, eu estou mostrando para você que meu Deus é maior que você. Porque todos nós temos adversidade, todos nós temos adversidade. Tem ele, que é um menino, desses hormônios, desses meninos, fervendo, todos nós temos. E os anseios, lembra? E os anseios, as ansiedades, problema. Agora, onde nós vamos matar isso? Olha a Ana, chorando, e eu quero dizer: por que está mal o teu coração? Por que está mal a tua mente? Por que você está emocionalmente assim, ó? Por quê? Perdeu a fé, perdeu a esperança. Por isso que Jesus diz: tem de bom ânimo no estado de alma. Ânimo não tem garrafinha para comprar na farmácia. Não, hoje eu levantei meio desanimado, então vou passar ali e vou comprar uma garrafinha. Tem um povo aí que estão desanimados, eles passam ali e compram uma raiva e mete para dentro do trem daquele lá, que ele acha que vai deixar melhor, deixa pior e ainda perde o dinheiro que ganhou no dia, né? Mas, na verdade, o estado de alma, nós decidimos: não, vou ficar olhando esse problema, né? Esse problema, nossa, esse problema faz tanto tempo. Você já ouviu alguém falar isso? Vocês já ouviram alguém falar
tem esse problema faz tanto tempo. Até parece que casou o problema não larga mais. Não, peraí, você existe, mas o meu Deus é maior que você. E eu recuso você na minha vida, no meu caminho. E aí o Eucana, ele vai dizer para Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E eu concordo com ele. Gente, se um filho já dá trabalho, não vou olhar para você não. Se um filho já dá trabalho, você imagina 10 filhos. E o Eucana está dizendo para ela: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E a Penina tinha 10. Penina tinha filho, a Dedéu. E a Penina se engrandecia e irritava a Ana por causa disso. Filho não dá trabalho, né? Eu não vou falar o teu nome. Filho não dá trabalho, né? Não. Olha só. Agora ele vai dizer: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Veja bem, não era para Ana dizer assim: olha, eu já estou por aqui, eu não venho mais dessa igreja. Ela estava lá no templo, ela tinha ido adorar a Deus. Não era para a gente, vamos trazer para nós aqui: eu já estou por aqui, é tanto problema, eu não venho mais nessa igreja. Não tinha nada a vir nessa igreja, porque não arrumo nem palavra para falar o que muitas vezes o diabo põe na mente da gente com relação à igreja. Sabe por quê? Jó, ele declara em Gênesis 28:16, ele diz: que lugar terrível é esse? Esse lugar não é outro lugar senão a porta de entrada do céu. Quer entrar no céu? Começa aqui. Aqui é a escolinha onde nós somos treinados a viver como Deus nos ensina através da palavra. Agora olha para o Eucana, versículo 9. Então Ana se levantou, depois de comerem, ela comeu, ela se animou, e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O Eli estava ali, digamos assim, encostado nessa coluna, na cadeira. Ele era um sacerdote já idoso, e ele estava lá, olhando o movimento do culto, e o povo orando, adorando, chorando, clamando a Deus. E a Ana entra nesse ambiente. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Claro que ela estava amargurada. A outra infernizava a vida dela, irritava a vida dela. Gente, deixa eu contar um exemplo para vocês aqui. Eu tinha uma vizinha e ela dizia assim: moça, jovem, tem uns 22, 23 anos, mas sabia mesmo fazer boneco de mal. Ela dizia que ela não gostava de crente, que ela não suportava crente. A mãe dela, o irmão, a irmã, era muito querido, gostava muito da gente. E ela dizia: Deus me livre, nossa, crente, cara. E às vezes ela falava alto dentro da casa dela, porque ela era vizinha, para a gente estudar na nossa casa. Aí ela arrumou um serviço, trabalhou, ganhou da patroa dela no final do ano. Sabe aqueles 3 em 1 que tinham o radinho, toca CD, não sei o que mais lá, e tinha 2 caixinhas do lado? Você tirava as caixinhas, tocava as caixinhas, era um negócio desse tamanho. Quem chegou a ver aquilo? Quem teve um daquele? Eu também. Então ela pegava aquele trem, botava em cima da caixa do poço, botava em cima da caixa do poço e virava para a minha casa para infernizar a minha vida. Aí botava aqueles músicos sertanejos assim, de mascar, né? Aquelas músicas de corpo, e botava aquele com força, toda a altura naquele trem. Rapaz, um dia de domingo, 2 domingos, 3 domingos, eu pensava: Jesus, meu domingo de manhã de descanso, eu tenho que aguentar um negócio desse. Quando foi um dia, eu falei: não, esse negócio passou do limite. Fui lá, na beira do muro. Eu vou sair do foco da gravação e vou voltar aqui. Fui lá na beira do muro, botei as mãos no muro, abençoei a família inteira, orei pela família inteira e disse: Deus, faz alguma coisa. Eu sei que o Senhor me ama. Quem vai ser aparelho? Quem vai ser aparelho para não infernizar a minha vida? E o aparelho estava tocando e de repente
Talvez se você pegar uma vassoura ou um pedaço de pau e ia lá quebrar a cabeça da vizinha, né? Viu? Faz alguma coisa, Jesus. Morreu a pandemia. Voltei para dentro, quietinho, não sei o que aconteceu, se ela desligou, não desligou. Passa os dias, só fiquei sabendo. Ela tinha levado em 2 ou 3 lugares para consertar, o pessoal falou, não pode jogar fora, isso aí é lixo, não funciona mais. Não tinha 6 meses de uso, acho que nem 3 meses de uso. Tu tem que crer em Deus. Agora essa mulher, ela pôs 10. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu estava amargurado com aquele negócio. E o inferno, quisesse ouvir o som, botava no quarto dela para ela, ela tinha que botar no bolso, virado. Eu sei que era virado, não podia subir do mundo, domingo, é possível. Entendeu? E voltou no voto. Às vezes, irmãos, Deus também espera de nós decisão. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se tu benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Olha que oração linda. Às vezes nós vamos orar assim, irmãos. Ler esses textos bíblicos, falar com Deus: Senhor, eu sou teu servo, sou tua serva, não esquece de mim não. Te lembrares da tua serva, do teu servo, e não te esqueceres da tua serva, e deres um filho varão. Ela queria um filho, o quê? Homem. Está entendendo? A gente tem que saber também pedir as coisas para Deus. E aí ela diz: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na vara. Ou seja, cabelo vai crescer, escolhido para o sacerdócio. Vou entregar ele para Deus. Deus vai me dar um filho e eu vou entregar ele para Deus. A gente precisa entregar as finanças na mão de Deus. A gente precisa entregar a nossa vida na mão de Deus. A gente precisa entregar o que é nosso nas mãos de Deus. E aí, deixa eu ver, porque senão eu vou ficar muito longo agora. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ele é um homem. Será que você não vai conseguir chamar a atenção de Deus se você perseverar em oração? É que o problema é que as nossas orações são umas coisas às vezes medíocres. Nós fazemos aquela oração umbilical. A gente está olhando o próprio umbigo e falando só os nossos problemas. A gente não ora pela igreja, não ora pela cidade, não ora pelas autoridades, não ora pelo Brasil, não ora por... Não, a gente está só preocupado com o que a gente quer. Senhor, nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós achamos que nós somos o centro da necessidade, só nós. Não gastamos 2 minutos, 5 minutos orando pelos outros, pedindo a Deus a bênção sobre os outros. Sempre é para nós. Isso é egoísmo. É uma vida preocupada só comigo. Aí, queridos, olha Ana, sucedeu que perseverando ela orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Você vai chamar a atenção de Deus. Cada vez que você insistir em oração sobre uma causa, Deus vai se mover através para você. Porque o Eli, o sacerdote, no meio de tanta gente, ele enxerga aquela mulher. Sabe por quê? O coração dela estava derramado. Às vezes a gente entra aqui, não derrama o coração diante de Deus, conversa mais, e aí quando chega em cima da hora, sabe que não tem que ajoelhar e orar? Já chega com o culto andando, a gente já chega andando também. Não! Olha, essa mulher, ela vai para o templo e ela vai orar, ela vai buscar o Senhor, ela quer um milagre da parte de Deus. E ele diz: porquanto, Ana, no seu coração falava só se moviam os seus lábios. Ela não estava nem gritando, ela não estava nem falando alto, mas os seus lábios se moviam de tal maneira e ela chorava.
porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele, quando viu, porque o pessoal ia para lá, armava a barraca, levava o animal para o sacrifício, levava os garrafões de vinho, comia, bebia, trollava mesmo, e ele achou que ela estava trollada no tempo orando. E olha o que ele vai dizer para ela: porém, e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. As reações daquela mulher é tanto que ele pensou que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. E ele vai dizer para ela: aparta de ti o teu vinho. Olha o que ela responde. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha por filha de Belial. Filha de Belial é uma mulher de mau procedimento, uma mulher que procede mal. E ela está dizendo, se explicando para o sacerdote: porque da multidão dos meus cuidados, das minhas necessidades, ou das minhas aflições e do meu desgosto, tenho falado até agora. Ou sei lá eu quanto tempo aquela mulher estava orando. Quanto tempo aquela mulher estava orando? Estava ali, daquele jeito. E ela chamou a atenção do sacerdote. Sabe também que eu olho para nós somos uns caras novos, fortes. Podia rasgar 3, 4, 5, 6 horas de oração, mas a gente não faz isso. Não, mas eu tenho que trabalhar, divide. Ora de manhã uma parte, ora na hora do almoço outra parte, ora de tarde outra parte, ora de noite outra parte. E nós vamos ser cheios do Espírito Santo com a resposta de Deus. Porque olha o que o Eli vai dizer para ela. Ele vai dizer para ela: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ou seja, o Deus de Israel está nesse lugar ou não está? Nós somos de Deus ou não somos? Tudo que nós estamos aprendendo até agora. Então nós precisamos acreditar e olhar para nós. Será que o nosso procedimento é igual da Ana? Será que nós olhamos mais para os problemas e reclamamos mais do que buscamos a Deus a solução do problema? Porque a Ana, ela chorava porque a outra irritava, mas a Bíblia diz que ela xingava a Penina. A Bíblia diz que ela batia a boca com Penina, que ela brigava com Penina. Nós somos mais como exemplo para a nossa vida. E essa mulher então respondeu-lhe: vai em paz, que o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela disse para o sacerdote: olha, que eu tenha achado graça aos teus olhos, ou seja, que o Senhor verdadeiramente tenha se agradado de mim. E aí ela sai consolada. E ela vai fazer o quê? Comer. Para depois viajar. Eu espero que você saia daqui nessa noite consolado, sabendo que Cristo morreu na cruz não foi em vão, porque você tem um valor especial para Deus. Naquele dia Ele vai fazer a separação entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vale a pena servir a Deus. Às vezes o culto parece comprido, mas nós estamos dando aqui 2 horas para Deus. Às vezes parece que não vai terminar mais, mas nós estamos aprendendo. Nós estamos enchendo o nosso espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é a única pessoa que te respeita. Ele só vai tirar dentro de você aquilo que entrou. Se não entrou nada, ele não tira nada, mas aquilo que entrou dentro de você, na hora da dificuldade, ele vai te fazer lembrar do culto de hoje. Ele vai dizer: lembra aquele dia que Deus estava falando a mim, que no mundo nós temos aflições, mas é para ter bom ânimo, porque nós vencemos o mundo. A menina venceu. Vamos ver a história dela terminando aqui. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe por quê? Ela acreditou na palavra do profeta Eli, do sacerdote Eli. Eu não sei se você está acreditando na palavra de Deus. Eu estou lendo, botando ali, porque eu quero que você acredite, que você olhe para um Deus magnífico, tremendo, Deus grande, Deus poderoso.
Temos 2 versículos. Versículo 19, vocês podem ler bem alto o 19 para mim, 1, 2, 3, já. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Mais um versículo. Sucedeu que passava o tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Samuel significa ouvido de Deus. Então, preste atenção, irmãos. Levantaram-se de madrugada. Parece que estava ali só esperando acontecer aquilo. Termina, Ana indo embora, comendo. No outro dia eles viajam de madrugada de Siló para a casa deles, lá em Efrata, lá no lugar, no versículo 1 onde nós começamos. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e foram comer. Quando eles se levantaram de madrugada, qual foi a primeira atitude? Versículo 19. Levantaram de madrugada e o quê? Por que eu estou perguntando isso? Eu quero que você pense sobre isso. Como é que você levanta e sai? Como é a sua vida? Porque a nossa vida está na mão de Deus, irmãos. A gente sabe que sai de casa, não sabe se volta para casa. Sempre temos a esperança e a certeza de voltar, mas a nossa vida está na mão de Deus. Agora, olha bem o texto dizendo: levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Conheceu, eu acho que vocês entendem, né? Que ele já conhecia ela, né? Ele já sabia quem era Eucana, ele era casado com a Ana, né? Ele dormia com a Ana, né? Mas aí ele conheceu, vocês entenderam como é que é, né? É o sapé e alhar. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que passado quanto tempo? Você está entendendo? Porque às vezes a gente quer orar, meu filho, o que é que Deus faz na hora? Nós já oramos 3 meses, Deus não dá nenhum sinal. O silêncio de Deus é a resposta. Se Deus não te respondeu, tem um projeto de silêncio. O sim de Deus é a resposta, o não de Deus é a resposta. Mas o silêncio, estou orando, sei por que Deus não fala comigo. Calma, porque Deus tem um projeto nisso, Deus tem um propósito nisso. E olha aí, sucedeu que passado algum tempo. Quanto foi esse tempo? Será que foi 15 minutos? Talvez passou 6 meses, talvez passou 1 ano. Mas não tem aqui um texto que diz assim, que a Ana estava irritada e ela olhou e falou: o sacerdote falou que eu ia ter um filho e eu não tenho. Porque às vezes a gente olha para Deus e pensa assim: meu Deus, na palavra de Deus está escrito isso, mas por que isso está acontecendo comigo? O diabo foi pôr Jesus em dúvida. Mateus capítulo 4, não lembro a verdade. Ele foi pôr dúvida em Jesus, quando Jesus estava no deserto, depois de 40 dias de jejum, e aqui ele chamou o seu nome Samuel, porque dizia: o tenho pedido a Deus. Então, depois de algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Sabe o que eu quero dizer para você? Ore. Quanto mais você orar, a Ana está lá no templo orando, e chega um momento que ela chama a atenção do sacerdote. Às vezes a gente tem uma preguiça de orar, irmãos, e você não vê em nenhum lugar na Bíblia Deus condicionar as nossas vitórias a não ser pela oração. E jejum é oração sem palavra. E nós queremos as coisas de Deus, e Deus tem as coisas para nós, mas nós não temos ânimo para orar. Orar é decisão. Eu decido agora, paro tudo e vou orar. Eu decido, não aceito essas condições, vou orar
porque eu confio que Deus vai mudar essa situação. Vocês entendem isso, sim ou não? Sim? Sim. Eu convido vocês para se colocarem em pé. Se você quisesse voltar, eu